Sabe, quando a gente pensa numa organização gigante como um exército, uma pergunta que surge é: como é que se garante que todo mundo, do general ao soldado, seja responsável por suas ações e pelos bens que são de todos nós? É um desafio de gestão enorme, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no sistema de responsabilidade do Exército Brasileiro, usando como base o próprio regulamento deles. Pois é, essa é a grande questão, não é? Quando alguma coisa der errado, para quem o sistema olha? O objetivo aqui não é só achar um culpado, mas ter um mecanismo claro, previsível, que proteja o patrimônio público e garanta que as operações continuem rodando. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte: a gente começa com os princípios, a filosofia por trás de tudo. Depois, vamos entender os três tipos de responsabilidade, quem exatamente pode ser responsabilizado e, por fim, como o próprio sistema é fiscalizado. Vamos lá? Bom, primeiro ponto na nossa lista. Antes de entrar nas regras, a gente precisa entender a ideia central, o princípio que norteia todo esse sistema. E aqui está a base de tudo. O interesse público, o interesse coletivo, sempre vem antes do interesse particular. É isso. Essa é a fundação de todo o sistema. A meta final não é simplesmente punir, mas sim proteger os bens públicos e a integridade da instituição. Cada regra que a gente vai ver daqui para frente nasce dessa ideia. Agora, vamos ver como essa responsabilidade se divide na prática. O sistema se apoia em três pilares que são distintos, mas que, olha só, podem funcionar ao mesmo tempo. O primeiro pilar é a responsabilidade civil. Essa é bem direta. Se algo foi danificado ou perdido e isso gerou um prejuízo financeiro, o responsável tem a obrigação de pagar por esse dano. É basicamente a dimensão financeira da coisa. Aí vem a responsabilidade administrativa. Aqui a gente está falando das consequências dentro da própria organização. É aqui que entram as sanções disciplinares, como ser afastado de um cargo por não cumprir as regras internas ou os deveres da função. E por último, o pilar mais pesado, a responsabilidade criminal. Isso acontece quando a ação ou a falta de ação não é só um erro administrativo, mas sim um crime previsto em lei. Aí o assunto sai da esfera interna do Exército e vai parar na justiça comum ou militar. Agora, o ponto mais importante aqui, que talvez seja o mais interessante, é que esses três pilares são independentes. Sabe o que isso significa? Que uma única falha pode gerar consequências nas três áreas ao mesmo tempo. A pessoa pode ter que pagar pelo estrago, ser afastada do cargo e ainda responder a um processo criminal. Tudo pelo mesmo fato. Ok, já entendemos os tipos de responsabilidade. Mas a pergunta que fica é: como o sistema decide quem é que vai responder por isso? Vamos ver agora as três formas principais de atribuição de responsabilidade. A primeira é a responsabilidade funcional. O nome já dá uma boa pista. Ela está ligada diretamente às obrigações da função do cargo. Por exemplo, usar verba pública de forma errada ou simplesmente não seguir uma ordem. Se o erro aconteceu no exercício do trabalho, a responsabilidade é funcional. Depois temos a responsabilidade pessoal. E esse ponto aqui é fundamental para o sistema ser justo. Ele protege a pessoa de ser punida por um erro honesto, um engano. A responsabilidade pessoal só acontece em dois casos bem específicos: se houve dolo, ou seja, a intenção de causar o problema, ou erro grosseiro, que é uma falha tão grave, tão óbvia que ninguém naquela posição deveria cometer. E quando a decisão foi tomada em grupo, aí entra a responsabilidade coletiva. A regra geral é que todo mundo que participou do ato é solidariamente responsável. Na prática, isso quer dizer que, a princípio, a conta é dividida igualmente entre todos. Mas, como em tudo na vida, tem uma exceção. E ela mostra como a documentação é importante. Se alguém num grupo discorda de uma decisão que parece errada, essa pessoa pode se livrar da responsabilidade coletiva. Mas qual é o pulo do gato? Ela precisa registrar essa discordância formalmente, por escrito, explicando os motivos, e tem que fazer isso antes que a coisa aconteça. E se a situação for receber uma ordem que parece legal? É uma situação super delicada. O sistema tem um passo a passo para isso. Primeiro, o subordinado deve avaliar a ordem. Se a desconfiança continuar, o passo seguinte é pedir que a ordem seja dada por escrito. Com o papel na mão, a obrigação é cumprir. Mas, logo em seguida, deve-se documentar que a ordem foi cumprida. Fazendo isso, a responsabilidade sai do subordinado e passa para quem deu a ordem. Agora a gente vai para uma parte bem prática, do dia a dia mesmo, como a responsabilidade por materiais, equipamentos e funções passa de uma pessoa para outra. É um processo bem metódico, justamente para garantir que nada se perca no caminho.
Olha só, a passagem de função não é só um aperto de mão e boa sorte. É um processo formal com prazos super rígidos que mudam dependendo da complexidade do cargo. Um chefe de um depósito, por exemplo, que cuida de milhares de itens, tem 20 dias úteis para a transição. Já o chefe de uma seção menor tem só 4 dias. Essa formalidade toda serve para não deixar nenhuma dúvida sobre quem era o responsável em cada momento. Então, beleza. Quando acontece um dano financeiro, a regra é clara: indenizar. Mas, como todo bom sistema, existem exceções importantes. Vamos dar uma olhada em quando alguém pode ser liberado de pagar por esse prejuízo. A isenção pode acontecer em casos de força maior. São aqueles eventos que são impossíveis de prever e de evitar, como um incêndio, uma inundação, um roubo ou até mesmo um acidente durante uma atividade oficial. O ponto-chave aqui é que tudo isso precisa ser muito bem comprovado, claro. Essa é uma ótima pergunta. Porque a vida não é preto no branco, né? Às vezes as leis e os regulamentos são complicados, abertos a mais de uma interpretação. O que o sistema faz numa situação dessas? E a resposta para isso é talvez uma das regras mais inteligentes de todo o sistema. É a exceção da boa-fé. Se um agente tomou uma decisão baseada numa interpretação que fazia sentido de uma regra que era genuinamente confusa, ele não é penalizado, mesmo que depois se descubra que a interpretação não era correta. Isso é essencial para evitar que as pessoas fiquem com medo de decidir. Nesses casos, quem arca com o prejuízo é a União, não o indivíduo. Para fechar, vamos ver quem fiscaliza tudo isso. Afinal, como garantir que todo esse sistema complexo funcione de forma justa? A resposta está num controle duplo, um interno e outro externo. Toda gestão passa por uma fiscalização de 2 camadas, digamos assim. A primeira é o controle interno, feito pelo próprio Comando do Exército. E, além disso, tem a fiscalização do Tribunal de Contas da União, o TCU, que é um órgão independente do governo federal que audita as contas de todo mundo. E assim a gente encerra essa análise, com uma reflexão. O que vimos aqui é um sistema complexo, pensado para uma organização gigantesca. Ele tenta o tempo todo equilibrar a cobrança da responsabilidade com a proteção contra o erro honesto, sempre colocando o interesse público em primeiro lugar. Fica a pergunta: como será que esses mesmos princípios poderiam ser aplicados ou adaptados para outras grandes instituições, sejam elas públicas ou privadas? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.